Bom dia, irmãos. No primeiro cântico aqui, depois o Japa até veio falar sobre os tempos de Elias e Moisés, teve uma parte ali, um trechinho, que ele falou, preparai o caminho do Senhor. E testificou no meu coração quando o Senhor me chamou. A gente fala às vezes assim, eu me converti, né? Na verdade foi o Senhor que nos converteu, né? Ele que falou ao nosso coração. E 3 noites depois eu tive um sonho, né? Eu entreguei minha vida num sábado de tarde para Jesus e 3 noites depois eu tive um sonho. E esse sonho era sobre Isaías 40. E ali fala, né? Uma parte que diz assim, uma profecia em relação a João Batista que viria para preparar o caminho do Senhor. Mas eu não fazia ideia de que isso era uma profecia, né? E quando eu li aquela parte assim, preparai o caminho do Senhor, o Senhor falou comigo e disse assim, Carlos, prepara a minha volta. E assim é o chamado para todos nós, para prepararmos a volta do Senhor. João Batista veio, preparou o caminho de Jesus, né, para a manifestação do Filho de Deus. Obrigado, Nancy. E esse é o chamado para todos nós, prepararmos a volta do Senhor, proclamando e anunciando o nome dEle até que Ele venha, testemunhando de Cristo, para que mais pessoas conheçam Ele. Amém? E quem aqui estava no sábado e ouviu essa palavra? São poucos. E vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E essa palavra, no segundo semestre do ano passado, o Senhor, em algum momento, me chamou a atenção dessa palavra. E depois, todo lugar que a gente ia, o Senhor lembrava essa palavra. Nós conversávamos com algum irmão falava aquela palavra. Eram muitos momentos que essa palavra se repetia. Tanto que quando alguém falava, eu já olhava para a Brena já olhava para mim, a gente já sabia que Deus estava querendo falar alguma coisa conosco. Aí fomos no cinema no passado assistir aquele filme A Forja, que é muito bom, né? E num certo momento do filme, ele fala sobre essa palavra de Hebreus 11, 6. Eu disse, bom, alguma coisa o Senhor quer falar comigo, né? Conosco, lá em casa, mas especialmente comigo. E eu comecei a meditar nesse texto e comecei a pensar que esse existe, crer que Ele existe, seria o princípio mais elementar da nossa fé. Deus existe. E talvez alguém veio aqui nessa manhã com essa dúvida, será que Deus existe? Muitos irmãos entregaram suas vidas para Jesus assim, Senhor, se Tu existe, fala comigo. E o Senhor se revelou e mostrou que Ele existe. Mas tinha alguma coisa a mais do que isso. E o Espírito Santo começou a me inquietar. Não pode ser só a existência de Deus. E numa certa manhã, estava sentado aqui num domingo de manhã, e o Dari ministrando sobre Hebreus 11, falando sobre fé. E ele falou sobre os outros versículos, mas Hebreus 11, 6 ele não falou. E eu sentado aqui, e eu tive uma visão, como se uma mão estivesse escrevendo uma palavra numa língua que eu não conhecia, e o Espírito Santo me dizendo assim, vai ver o significado dessa palavra. E eu sabia o que o Espírito Santo estava querendo me dizer, que era esse existe. O que significava esse existe? E no dia seguinte, fui na academia, na manhã seguinte, na segunda-feira, e naqueles dias o Nick Vondrasek tinha compartilhado num grupo dos setores
a ministração do Jamê no Retiro de Pastores de 2021, se não me engano. 21 ou 22. E pessoal, quem ainda não assistiu, eu estou assistindo de novo e recomendou que os irmãos assistissem. E eu comecei a assistir, na academia. Ia de manhã na academia, dava o play lá e ficava ouvindo. Era uma série de ministrações, né? Parava a academia, dava um pause, e no outro dia na academia dava o play e continuava. E naquele dia eu cheguei na academia, sentei no aparelho para fazer, dei o play e o Jamê falava assim. E aquela palavra de Hebreus 11, versículo 6, que diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, irmãos, significa isso e isso e isso. E eu, no mesmo momento, mandei a ministração para a Brena e disse, amor, olha aqui, olha o que ele está falando aqui. Era 1h38 o local ali que ele estava falando. E ele falou o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. E ele falou algo muito precioso. E ele falou assim, a explicação. O verbo existir fala da existência, porém o verbo ser fala de essência. Esse texto está nos falando sobre quem Deus é na sua essência. E isso que Deus começou a falar no meu coração. E ele citou o texto de Êxodo 3, versículos 14 e 15, quando o Senhor aparece para Moisés na sarça ardente ali, e ele fala assim, que aquela sarça ardente era para chamar a atenção de Moisés para ele mesmo. E é o que o Senhor quer de nós, Ele quer chamar a nossa atenção para Ele mesmo. E quando Moisés pergunta assim, mas então o que eu vou dizer para eles quando me perguntarem quem tu és? É uma pergunta que fazia sentido naquele contexto, porque o Egito tinha muitos deuses, então eles queriam saber quem é esse Deus. E quando o Senhor responde, diga a eles que eu sou, Ele está dizendo, os outros não são, eu sou o único Deus verdadeiro. É isso que o Senhor está dizendo ali. E é tremendo. E preparando essa palavra aqui, ontem de manhã, meditando em algumas coisas, revendo, relendo, orando, eu lembrei do texto de Paulo, que ele fala sobre o Deus desconhecido. E uns dias atrás, um irmão me convidou para assar um galeto. E eu estava lá assando um galeto. E, irmãos, como é bom servir. Aquele dia foi um dia especial. Eu estava espetando aquelas sobrecoxas ali, e o Senhor me encheu de uma alegria que eu nunca tinha sentido quando assando um galeto assim. Foi um momento diferente. E aí tinha um senhor que ainda não conhece o Senhor ali, e estava do meu lado na churrasqueira, e conversa vai, e papo aqui, papo ali. De repente entrou o assunto da palavra do Senhor. E ele me falou, eu creio que existe uma energia, assim, eu não sei muito bem o que é, uma energia no mundo e tal. E eu ali com um galeto. E na hora o Espírito Santo me falou assim, o Deus desconhecido. Quando Paulo chegou em Atenas e viu aquele panteão de deuses, tinha um lugar para um Deus desconhecido. Aquele povo sabia que existia um Deus, mas que eles não conheciam. E aí eu contei essa história para esse senhor, e falei, talvez essa energia que o senhor não sabe o que é a presença de Deus no mundo. É porque Ele é o eu sou, Ele é o único Deus verdadeiro. E eu estou repetindo isso, amados, que o Jamê falou. E enquanto ontem eu estava orando e meditando, me veio tão forte ao coração, assim, algo que ele também falou e que para mim foi libertador. Porque ele falou algo assim, que nós temos que ser livres do espírito de pioneirismo, de querer sempre trazer alguma coisa nova, algo novo. Nós não precisamos de novidades, amados. Nós precisamos de verdades eternas, avivadas pelo frescor do Espírito Santo.
É disso que nós necessitamos. Nós necessitamos praticar as verdades e essas palavras eternas. Crer e praticar essas palavras. É disso que nós necessitamos, amados. E o Senhor encheu meu coração com essa verdade. Mas eu comecei a meditar e a pensar na essência de Deus. Quem Deus é? Que Ele fala, o eu sou. E esse texto fala, e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele se torna galardoador dos que o buscam não porque Ele existe, mas pelo que Ele é, por quem Ele é. E esse galardoador é uma recompensa, é um recompensador. Então o Senhor, Ele dá coisas, Ele é doador, recompensador. E eu comecei a fazer uma lista de coisas que o Senhor tinha dado. E Ele deu o fôlego de vida, Ele deu auxiliador idônea. Depois podem procurar os textos na palavra, né? Esposa prudente, filhos, sustento, provisão. Oramos aqui por uma entrevista de emprego do Lucas, né? E eu lembrei que o Senhor dá até uma demissão. Antes de casar, eu estava lá na Bahia e estava chegando perto do casamento. A Brena queria passar esses últimos tempos ali antes de casar com a família, com a mãe, com o pai. Fazer algumas coisas que ainda precisavam ser feitas ali. Carteira de motorista e algumas coisas. E ela trabalhava alguns anos numa empresa. E mas eles podiam te demitir, né? Receber rescisão, etc. Mas não vão me demitir. Vamos orar. Oramos de noite. Senhor, toca no coração do chefe da Brena, assim, que ele demita ela, Senhor. Na manhã seguinte, antes dela sair para o trabalho, oramos de novo. Aí, no horário do meio-dia, fui até o trabalho dela buscar ela com o carro do pai dela. E eu estava conversando com o irmão no telefone, ela entrou no carro e disse, tem uma novidade para contar. Eu disse, já te ligo aí. Desliguei o telefone, eu olhei para ela e foi demitida. E ela foi demitida. O Senhor, naquela manhã, mudou o coração do chefe dela para que ela fosse demitida. Ele nos deu uma demissão. E assim, se eu abrisse o microfone aqui para testemunhos, quantos testemunhos nós iríamos ter aqui de coisas que o Senhor deu, de coisas que o Senhor disse não, de resposta de oração, do galardão do Senhor, da recompensa que Ele já nos deu. Mas aí Ele começou a me falar de algumas outras coisas. Ele nos deu libertação. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Ele nos deu a vida eterna. Vamos abrir aqui 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele nos deu a vida eterna. Efésios 2, capítulo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais todos nós andamos outrora. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele vai falando, e ele nos deu vida juntamente com ele. Pela graça sois salvos, nos deu salvação, nos deu vida em Cristo. Atos 2:38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Ele nos deu o perdão dos nossos pecados, amado. Quantas coisas Ele nos deu. Nos deu paz. Quando somos perdoados, temos paz com Deus. Deus nos reconciliou com o Pai, em Cristo.
E quando eu estava compartilhando essa palavra no interior, lá em Teutônia, um irmão disse, e ele nos dará. Gilberto, muitos conhecem ele aqui, e ele falou, e ele nos dará. E eu acrescentei aqui, e ele nos dará. O que ele vai nos dar? Apocalipse 2:7, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 10, versículo 17, o maná escondido. Um novo nome. Que só nós e o Senhor vamos saber. Escrito numa pedrinha branca. Tudo que Ele vai nos dar, tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos dá e tudo que Ele nos dará. Essa é a essência de Deus. E o que é isso, amor? Qual é a essência de Deus? É o amor, amados. Deus é amor. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o amor é assim, amados. O amor dá, o amor doa. E aqui, que tremendo, Samir. No louvor ali, estou ministrando e falando que o Senhor reparte aquilo que Ele tem. E como você dá para ver assim, o Senhor falando conosco nessa manhã sobre isso. Ele quer se revelar e quer se revelar com um propósito. É tremendo, amados. O amor é assim. E está lá em 1 Coríntios 13, o perfeito amor, ele não procura seus próprios interesses. Ele não se ressente do mal, ele não se conduz de forma inconveniente, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor. Deus é assim. Em Atos 20:35 diz, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. O Senhor também nos chamou para isso, a gente vai ver. Mas meditando nessa palavra, 3 coisas o Senhor me falou que são as coisas mais preciosas que Ele tinha e que Ele nos deu. 3 coisas. Primeira coisa, que é uma pessoa. Ele nos deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que está no seu Filho. Ele nos deu o seu Filho. Segunda coisa, que também é uma pessoa, é o Espírito Santo. Vamos ler, vamos abrir em 1 João também 4:13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Nos deu essa pessoa. Ele derramaria copiosamente sobre nós o Espírito Santo. Ontem o Ismael aqui no Encontro de Discipuladores, no momento do encerramento, ele disse, tudo que nós falamos aqui, nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos dele. E ele nos deu o Espírito Santo. E a terceira coisa que o Senhor me falou, que é o que ele tinha de mais precioso, é o seu reino. O seu Filho, o seu Espírito e o seu reino. Fiquei meditando isso aqui, dá um retiro, né? Falar o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o seu reino. Né? E não temais, Lucas 12:32, não temais, ó pequenino rebanho, porque ao Senhor se agradou em dar-vos o seu reino, o seu governo sobre nós. Então o Senhor quer se revelar a nós, mostrar quem Ele é, a sua essência. E eu fiquei meditando, e qual é a nossa atitude diante disso? Qual é a nossa atitude diante da revelação do Senhor? De saber que Deus é assim, de que Deus doa, reparte. E o primeiro ponto que o Senhor falou ao meu coração foi pedir. Se eu conheço o Senhor e sei que Ele dá, sei que Ele reparte, que Ele doa, que Ele deu tudo que Ele tinha de mais precioso,
O que eu devo fazer? Eu devo pedir, amados. O que nós temos tentado ensinar as meninas lá em casa, e as crianças, quando elas são pequenas, elas querem uma puxar coisa da outra, né? Ah, é meu e tal, e aquela disputa. E nós não. Vocês precisam aprender a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. E vamos abrir em Lucas, capítulo 11. No sábado à noite, nós lemos o texto de Mateus, capítulo 7. Mas hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 11. Versículos 9 ao 13. Esse capítulo 11, tanto Mateus 7 quanto Lucas 11, ele está falando sobre a oração. Ele está falando sobre pedir as coisas, o pão nosso de cada dia, o perdão dos nossos pecados, tudo pedir ao Senhor. A perseverança no pedir, e aqui ele começa, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, amados, pedir o quê? Pedir o pão de cada dia, pedir um emprego, pedir uma esposa prudente, pedir um marido prudente, pedir saúde, pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir, amados, pedir. Nós vamos ter experiências com o Senhor, a nossa fé vai ser fortalecida quando a gente pede, e o Senhor nos responde, e Ele dá, e Ele se agrada em dar. Mas qual é o ponto mais importante que Ele quer nos dar e quer nos levar a pedir? É pelo Espírito Santo. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E esse texto aqui, eu tenho usado bastante assim para quando vou ministrar com alguém sobre o batismo no Espírito Santo. Eu vi o Rogério fazendo isso e incentivando os irmãos. Tu quer? Eu quero. Então pede. Pede de todo o teu coração e tu vai receber. E muitas pessoas pedem, e quando elas estão pedindo, elas são cheias do Espírito e começam a transbordar do Espírito Santo. É para esse ponto que o Senhor quer nos conduzir. Não andeis ansiosos pelas coisas dessa vida, com o que haveis de comer, ou beber, ou vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade disso. Mas peçam a Ele. Mas aqui, vem para cá, olha para o que é eterno. Eu sou um pai cuidadoso e eu vou cuidar dessas coisas. Mas vamos olhar para o Espírito Santo aqui. Eu quero dar o Espírito Santo para que tu tenha uma vida no Espírito. Mas nós podemos pensar, mas onde está o Evangelho do Reino? Então o Evangelho é só pedir? Vamos só pedir então. É claro que não, amados. E eu me lembrei do testemunho do que acontece lá em casa. E eu dou muitas coisas para os meus filhos, amados. Roupa, um tênis que precisa, tantas coisas, amados. Um colinho, um chamego, o tempo. O que elas mais querem é o nosso tempo. Os nossos filhos querem o nosso tempo. É chegar em casa, é sentar, é brincar com elas de boneca. Pai, vamos brincar. É a coisa que... De boneca, né, João? Aquele dia também. Brincar de boneca. E eu contei aqui no sábado de noite que eu fui com a Luísa no supermercado. E
foi jantar uma família lá em casa e ela queria comprar uma coisinha para dar para as amigas que iam chegar. Daí peguei uns Kinder Ovo, assim, e tem umas caixinhas do Kinder Ovo, tu já tem ali o que mais ou menos tem dentro do Kinder Ovo. E daí tinha umas caixinhas, várias caixinhas, só com um carrinho. E ela, não, pai, carrinho não, né? Ela não queria o carrinho, queria a boneca, né? Mas as meninas são assim. E elas querem brincar. E elas querem o nosso tempo. Aí chega em casa e brinca de bom samaritano, e brinca de Esther, e brinca de Ruth, e eu tenho que fazer o papel de todos os homens na brincadeira, né? E é muito tremendo, amados. Ontem de manhã eu fiquei em casa aqui, estava meditando nesse texto, a Brena saiu com elas, precisava comprar algumas coisinhas com elas. Graças a Deus, pela sua bondade e misericórdia, que a gente pode dar coisas para os nossos filhos, né? Mas, amados, isso não tira a minha autoridade em casa. Eu dar coisas para os meus filhos não tira a minha autoridade. Eu continuo sendo cabeça. Eu continuo governando a minha casa. Eu continuo ensinando. Eu continuo corrigindo quando precisa. Mas sem essa liberdade de elas chegarem e me pedirem, como que eu vou exercer a minha autoridade? Como que eu vou ensinar se elas não tiverem liberdade para chegar, para estar perto de mim? Porque é assim, e ali nas brincadeiras, pode ser uma brincadeira bíblica, mas elas estão aprendendo sobre o amor ao próximo. Quantas vezes, e a minha esperança é que lá, quando elas forem mais velhas, elas vão lembrar. Quantas vezes eu brinquei com meu pai de bom samaritano. E quantas vezes eu vi ele ajudando uma pessoa. Quantas vezes eu vi ele proclamando o evangelho para alguém. Como eu vi ele abrindo a casa, recebendo as pessoas. Essa é a nossa esperança, é isso que nós queremos para os nossos filhos. Que eles ouçam, aprendam, tenham liberdade de chegar e pedir o que quiserem. Vejam o nosso exemplo e lá na frente vão crescendo amando Jesus de todo o coração. Mas, amados, quando eu falei antes aqui, para onde o Espírito quer nos levar? Se recebemos o Espírito Santo, se pedimos e recebemos, se temos essa relação de liberdade com o Senhor, se já conhecemos o Pai, e aqui entra aquela palavra do Jimmy, no retiro, sobre maturidade, o filhinho que vai conhecendo o Pai, para onde Ele quer nos levar? Aquela palavra do Jonathan Stift também, sobre o crescimento ser para todos os filhos de Deus. A palavra do Vinícius semana passada sobre o propósito eterno, sobre sermos como Jesus. É para esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar, amados. E aí ele me lembrou de um texto de Filipenses capítulo 2, que a gente conhece, é o texto da catequese. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. O que fala ali, amados? Tende em vós o mesmo sentimento, mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. É repartir, Samir, né? É repartir o que recebemos. Se o Senhor nos deu tudo isso, nós vamos estar cheios. E como reter a vida de Deus? A vida do Senhor em nós não pode ser retida. Essa é a frase que o Senhor me falou, não pode, não tem como reter algo que está transbordando em nós. Se eu recebi, se eu tenho revelação, e o Senhor quer nos levar, quer levar a todos a isso, amados. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou. E ele se tornou um servo, amados. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus tinha
plena comunhão, intimidade, liberdade com o Pai, conhecia o Pai e sabia que o Pai queria repartir conosco da sua vida, do seu espírito, dessa comunhão. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar, amados. Minha relação vertical com o Senhor precisa estar bem estabelecida. Por isso, essa primeira parte do pedir precisa estar precisamos ter toda essa liberdade, amados, de pedir. Esse conhecimento do Pai. Para que então, na minha relação vertical, eu possa repartir com a minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com o mundo, com os perdidos, os que ainda não conhecem o Senhor. Edificar a igreja, repartir aquilo que temos recebido, amados. A vida do Senhor não foi para a gente para ficar só dentro de nós. Ela não foi nos dada só para nós. Ela foi nos dada para dar, para doarmos, repartirmos, amados. Aquele que diz que ama o Senhor deve andar assim como Ele também andou. 1 João 2,6. Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Deixe a sua vontade. Deixe o seu eu. Receba esse jugo, esse fardo leve que o Samir falou. Viver isso aqui, amor, não é penoso. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Porque quando a gente tem essa primeira parte e conhece, é uma coisa que, como Moisés dizia, era naturalmente sobrenatural. E sobrenaturalmente natural. É uma coisa que transborda, que flui e vai jorrando, e na medida que a gente dá, o Senhor dá mais, e a gente vai repartindo, e o Senhor vai dando mais, e a gente vai abrindo a nossa casa, e o Senhor vai acrescentando os recursos emocionais, os recursos espirituais, os recursos financeiros, Ele vai acrescentando para a gente repartir. Quando a gente oferta com alegria, o Senhor acrescenta mais para que a gente oferte mais. Não é uma teologia da prosperidade, é uma relação com a paternidade que Deus quer transbordar na nossa vida. E cada um, amados, vai repartir o que recebeu. Todos os dons que Ele nos dá, Ele nos deu o Espírito Santo e os dons do Espírito, e os dons do Pai, os dons, todos eles são para serviço. O único dom que é para a nossa própria edificação é o dom de línguas. Todos os outros dons não são para nós, amados. Todos os outros dons são para dar, para repartir. É isso que Deus quer. O Senhor me lembrou da bacia. Esses dias eu estava orando com um irmão aqui no encontro, e o Senhor nos quebrantou muito. E ele me deu uma visão de uma bacia. E eu falei para esse irmão, Deus quer que a gente lave os pés dos irmãos. Que a gente lave os pés das nossas esposas. Que o Senhor que lave os pés dos nossos filhos, que lave os pés dos nossos irmãos, que lave os pés do nosso local de trabalho. Para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que a gente sirva, que a gente lave os pés. Jesus se cingiu, se abaixou e lavou os pés, amados. Deus quer nos levar para esse lugar. E esse lugar é o melhor lugar para a gente estar. É prazeroso, amados. A gente vai precisar renunciar, negar a si mesmo. Mas vem uma alegria e um renovo do Senhor sobre nós, quando estamos nesse lugar. E vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 13. Quando eu li essa palavra no sábado, depois no final um irmão veio e falou que lembrou que o Moisés, ele trocava essa palavra amor pelo nosso nome, né?
O Carlos é paciente. E porque naquela noite eu substituí essa palavra amor por Deus. Porque eu creio que antes de eu ser assim, eu preciso saber que Ele é assim. E quando eu tiver revelação de que Ele é assim, e Ele em mim, Cristo em nós, a esperança da glória, e assim eu vou poder viver e substituir o meu nome, e colocar aqui o meu nome. Então vamos ler hoje só com amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver Deus, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver Deus, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Deus, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus é paciente, o amor é paciente, é benigno, o Senhor é benigno. O amor não arde em ciúmes, Deus não arde em ciúmes. Deus não se ufana, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, Deus não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus é eterno. O amor jamais acaba, porque Deus é eterno. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É o caminho da maturidade, amados. Esse é o amar dessa forma, só por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. Isso é tremendo, amados. E assim, amados, o Senhor vai receber toda a glória. Assim, Ele vai ser exaltado e vai ser glorificado. E eu tenho lido um livro aqui com as gurias lá em casa. E esse livro aqui do irmão André, o Contrabandista de Deus. As gurias tiveram um retiro, no retiro de Páscoa esse ano, foi falado sobre missões. E contaram lá nos 8 e 9, nos 6 e 7, nos 8 e 9 contaram essa história do irmão André. E ali saiu do retiro, pai, compra o livro, vamos ler o livro. E aí compramos o livro e começamos a ler esse mês o livro. E lendo esse livro é um testemunho de alguém que abriu mão de algo que muitas vezes segura a manifestação daquilo que temos recebido. E lendo esse livro assim, o Senhor, as gurias já olham para mim assim, porque cada página eu começo a chorar lendo o livro, né? Sou meio chorão. Mas eu queria ler uma parte aqui, que é o momento da conversão dele, quando ele entrega a vida dele para Jesus. Mas essa oração aqui, amados, é algo que, esse momento aqui é algo que precisa se repetir na nossa vida. E que a gente precisa meditar no que tem segurado a nossa vida. E algo que ele vai falar aqui. Queria ler com vocês. Aqui eu estava me apegando. O que estava se apegando a mim? O que havia entre mim e a liberdade? O que, amados? O que há entre nós e a liberdade? O restante da casa dormia. Deitei de costas com as mãos sobre a cabeça, fitando o teto escuro
e de repente, muito silenciosamente, larguei meu ego, larguei o meu eu, larguei a minha vontade. Com uma nota do vento berrando para mim, para não ser tolo, entreguei-me a Deus por completo. O corpo, a alma, o espírito e a aventura. Não havia muita fé em minha oração. Apenas disse: Senhor, se me mostrares o caminho, eu te seguirei. Amém. E foi simples assim. Foi uma decisão, amados. Foi uma decisão de entregar tudo. De não ficar com nada. De largar o ego. E esse texto falou muito comigo, porque tantas vezes a gente pensa em nós mesmos. Mesmo depois de ter entregue a vida para Jesus, a gente fica muitas vezes segurando, retendo. Mas o Senhor quer que a gente solte. O texto de Marcos 8, 34 em diante diz: porque se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por mim e pelo Evangelho, salvá-la-á. Quando a gente abre mão, a gente ganha. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Quando a gente perde, a gente ganha. Eu queria encerrar orando com os irmãos, para que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu tens se revelado a nós, Senhor, como um Pai. Revelando a Tua essência, Senhor, que é o amor, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Queremos experimentar e provar desse amor, Senhor. Queremos chegar diante de Ti com toda a liberdade, Senhor, que conquistamos em Cristo, Senhor. Que Cristo conquistou na cruz, Senhor, para que nós chegássemos a Ti com toda a liberdade, Senhor. Pedindo, Senhor, tudo que está no nosso coração, abrirmos o nosso coração para Ti, Senhor. E assim, Senhor, termos essa experiência contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa experiência, Senhor, nos leve a uma vida repartida, entregue. Dilata o nosso coração, Senhor. Dilata o nosso coração para que possamos dar, repartir, doar, Senhor. Porque a Tua plenitude, Senhor, porque temos recebido, Senhor, da Tua plenitude, Senhor. E graça sobre graça, Senhor. A Tua plenitude habita em nós, a vida do Espírito Santo, Senhor, a vida de Cristo, Senhor, habita em nós. E por isso podemos nos dar, por isso podemos repartir, Senhor, de Ti, não de nós mesmos, Senhor. Porque não temos nada em nós, Senhor, de bom para repartir, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é por meio de Ti, Senhor. A Ti seja toda a honra, Senhor. A Ti seja toda a glória, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Pode orar com o irmão que está do teu lado. Pode dizer isso nessa oração junto com ele. Senhor, eu abro mão de mim mesmo. Eu quero conhecer mais a Ti. Eu abro mão do meu ego. Em nome de Jesus.